Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar a autenticação biométrica nas aplicações desenvolvidas com o Maker. Já pensou permitir que seu usuário autentique na aplicação com apenas um clique? Ou melhor, com apenas uma digital? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Sem mais delongas, vamos para a prática. Então, galera, como eu comentei, o tema de hoje a gente vai falar sobre instalação, configuração do servidor biométrico, servidores digitais e configurar um ambiente aí para que o usuário ele consiga fazer a autenticação na aplicação sem precisar digitar o usuário e senha, e sim utilizando uma digital, tá certo? No nosso manual, como sempre a gente utiliza o manual como base, para fazer as demonstrações aqui, para que vocês tenham um material de apoio, caso queiram fazer o processo posteriormente e não precisar, de repente, dar uma olhada no vídeo, é só seguir a documentação aqui do manual, tá certo? Então vamos lá. Se vocês forem aqui no manual do Maker, a gente vai conseguir identificar, pesquisando por biometria, algumas informações e alguns links úteis sobre o tema. Um link que eu indico que vocês verifiquem primeiramente ou prioritariamente seria os equipamentos digitais, os leitores digitais, melhor dizendo, que são compatíveis com a ferramenta, tá? Porque aí vai facilitar o seu processo de integração, utilizando um software que já é homologado, um leitor que já é homologado e já tem uma conversação, digamos, mais livre aí, com a ferramenta que a gente utiliza, que é o Maker, tá certo? Então aqui, se vocês forem no nosso manual e pesquisarem por leitores, vocês vão encontrar aqui, quais são os leitores biométricos que são suportados pela nossa ferramenta, tá? Essa listinha aqui, são a lista de leitores que vocês podem utilizar para fazer o processo de integração direta. O que eu vou utilizar aqui na demonstração de hoje seria esse aqui, o Hamster 3, tá certo? Beleza. Eu tinha separado aqui também, no link anterior, aqui, uma documentação que explica passo a passo como é que é feito o processo de instalação, o que é que você precisa ter no ambiente, tanto no seu ambiente de servidor, no caso da sua aplicação publicada, tanto no seu ambiente de cliente, o que é que o seu cliente precisa ter no ambiente para fazer essa autenticação, tá certo? Aqui, nesse link, que explica o processo de instalação, eu tenho aqui algumas orientações. Eu tenho que instalar esse Net Framework, eu tenho que instalar o driver do meu leitor de digitais e eu tenho que baixar também aqui o meu serviço digital e o meu servidor digital. Eu vou fazer a demonstração no meu próprio ambiente, tá, pessoal? Mas é importante que vocês tenham essa separação de que o serviço digital é o que vai na máquina do cliente. E o servidor digital, como o próprio nome já diz, é o que vai configurado no seu servidor, na sua aplicação. Tá certo? Então vamos lá. Eu baixei já os softwares, que são que a gente vai utilizar, são os que a gente vai utilizar aqui na nossa aula de hoje, e deixei separado aqui numa pastinha, tá? Essa pastinha é chamada biometria. Eu vou começar fazendo a instalação do driver, e posteriormente a gente vai fazendo aí a instalação do serviço, do servidor e finalmente a configuração do WebRAM, tá certo? Então vamos lá. O driver aqui eu já baixei, eu vou executar, tá? E vou fazer aqui o processo de instalação. É importante informar, pessoal, que a instalação é recomendado que seja feito com o leitor digital desplugado. Depois, quando a gente for ver aqui, ele vai solicitar que você plugue novamente aí, ou que plugue novamente, não, que plugue pela primeira vez o seu leitor para que ele faça a identificação, tá certo? Então vamos lá. Install, ele vai fazer o processo de instalação e aqui ele vai solicitar que eu plugue o meu leitor digital. Pluguei aqui, ele vai reconhecer, ele reconhecendo, eu consigo fazer aí, Opa, ele pediu para desconectar. Beleza, vamos lá. Desconectei, conectei. Pronto, agora ele fez a identificação e aqui eu vou finalizar o meu processo de instalação. Agora eu vou ter que configurar o meu software aqui de digital, tá certo? Eu vou vir aqui na opção Device Scan, ok? Init. E agora eu vou fazer a captura aqui de uma digital para validar se ele está funcionando, ok?
Pronto. Digital capturada, então eu consegui já fazer aí a configuração do meu software, tá? Voltando aqui para o nosso manual, a gente vai fazer agora o processo de instalação, né, do nosso servidor de digitais, ok? O servidor de digitais é aquele que vai, né, como o próprio nome já diz, né, no seu ambiente aí da aplicação. Então, voltando aqui para a nossa pasta, deixa eu voltar aqui para a biometria, eu tenho o servidor de digitais. Deixa eu descompactar ele aqui. Extrair. Ok. E fazer o processo de instalação. Ok. Aqui o Windows bloqueou, mas é tranquilo. A gente consegue fazer o processo de instalação. Próximo. Instalar. Ele está fazendo aí o processo de instalação do nosso servidor de digitais. E aí, no nosso manual, ele passa aqui algumas instruções em relação a esse processo. Ele fala aqui, para a utilização do servidor digital é necessário instalar esse software no seu servidor. Aí ele passa o link aqui com a informação. Após realizar o processo, é necessário realizar a configuração do serviço de digital. E aqui ele informa aqui os processos também. Deixa eu ver se ele já concluiu. Pronto, completou a instalação. Vou fazer a finalização. E também eu tenho que fazer a instalação do serviço de digital, que é esse aqui, ou serviço de digitais. Vou extrair também. Ok. Fazer também aí o processo de instalação. A porta aqui, padrão que ele vem, é a 9000. Se a porta 9000 do seu computador de repente estiver ocupada, vocês conseguem fazer a alteração para alguma outra porta que esteja disponível. Contudo, é importante lembrar qual é a porta que está configurada de serviço, porque essa informação vai ser utilizada no WebRAM também, tá? Clicando aqui para avançar e instalar. Ok? Concluído aqui o processo de instalação tanto do serviço quanto do servidor, aqui ele demonstrando aquele processo que a gente já fez. E aqui, né, ele explica, né, qual é a configuração que eu tenho que fazer no meu WebRAM para que isso funcione. Então vamos lá. Eu tenho que criar um novo grupo chamado serviço digital e eu tenho que criar um novo parâmetro para o grupo chamado porta e definir a porta que a gente utilizou ali na instalação. Por isso que eu falei que essa informação ela é importante. Tá certo? Então, vamos acessar aqui uma aplicação no WebRAM. Localhost. E aqui, nas configurações do WebRAM. Admin, WebRAM. Eu tenho que criar um novo grupo. Então, vou em parâmetros de configuração e vou criar um novo grupo. Esse grupo, cadê? Ele sugere que seja chamado de serviço digital. Então, serviço digital, ok? Serviço digital, eu vou ter que criar agora um parâmetro chamado porta, né? Vamos lá, porta. E o conteúdo desse parâmetro vai ser a porta que está sendo utilizada. Nesse caso, a porta 9000, ok? Salvei as informações aqui. Vou voltar aqui para o meu sistema. Aqui embaixo, né, ele dá algumas observações em relação ao serviço de digital. Ok, mas para que a gente veja o funcionamento na prática, a gente primeiro tem que fazer aí, né, um processo de cadastrar as digitais para depois a gente fazer o processo de autenticação. Então, vou escolher aqui alguma aplicação que eu tenha na minha máquina para a gente validar o funcionamento. A aplicação carregou aqui, galera. O que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o usuário master, senha 1. Vou fazer o seguinte, eu já tenho alguns usuários cadastrados, só que antes da gravação do vídeo, eu fiz alguns testes aqui com esse usuário, tá? Que é o usuário 1. Então, eu vou excluir esse usuário, tá? Para a gente fazer o processo do zero, ok? Ele está associado aqui, tem que deletar. Tirar aqui os grupos. Ok.
tirar aqui essa informação e deletar o registro. Pronto. Agora só tenho aqui dois usuários, Master e Laiane, tá? Eu vou vir aqui em Laiane e vou utilizar esse campo aqui, né? Que já está reservado para cadastro de impressão digital. Então, alterar o registro, clicar aqui em impressão digital, ele vai abrir o meu leitor, vai pedir para eu inserir a digital. Inserir, salvei, tá? E o meu usuário master, eu não tenho digital cadastrado, certo? Beleza. Vou sair da aplicação. Na minha tela de login, eu não tenho ainda, né, o processo de autenticação com biometria. Então, eu vou precisar fazer isso, mas não é nada muito complicado. A gente só vai utilizar funções aí de biometria que tem essa finalidade. Tela de login aqui. Eu vou colocar mais um botão nessa tela, além do que já existe, que é o de entrar. Então, vou até duplicar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui vai ser, né, entrar com biometria. Ok? Vou remover o fluxo que está vinculado. Remover. E vou criar um novo fluxo aqui, que vai ser o fluxo onde a gente vai utilizar a autenticação. O Maker ele já tem aí algumas funções que trabalham com biometria. Se vocês pesquisarem aqui por biometria, vocês vão encontrar aqui autenticar o usuário via biometria, né? E tem aqui a função de biometria da categoria mobile, tá certo? Então vamos lá. A que eu quero utilizar, né? Tem essa daqui também, a OBT String Biométrica, que ela também é compatível aí com o ambiente web, certo? A função que a gente vai utilizar vai ser a daqui, autenticar o usuário via biometria. Ela vai fazer o login no sistema utilizando a leitura biométrica. Quais são os parâmetros? A sigla do sistema e o Data Connection, que é opcional. Data Connection, todo mundo sabe aí que seria aquela possibilidade de eu ter um sistema multi-empresa ou ter um multi-sistema, né? Onde eu tenho aí uma aplicação e eu tenho réplicas dessa aplicação dentro do meu Data Connection, certo? Então, se eu tiver, né, uma estrutura de uma aplicação nesse sentido, eu vou passar aqui qual é o Data Connection que eu quero fazer a autenticação. Se não, eu deixo aí vazio porque é um parâmetro opcional, tá? Então, vamos lá. Vou passar a sigla do meu sistema. Esse sistema que eu estou acessando, a sigla dele é LM5. E aqui no segundo parâmetro, eu vou deixar vazio. Certo? Ok. Alterar a descrição aqui. Autenticar com biometria. E ligar aqui para o fim. Salvar. Chamar aqui de template. Formulário de login. Autenticar com biometria. Eu olhei aqui compatibilidade com com a camada cliente. Ok? Salvei aqui. Fluxo vinculado. Vou visualizar aqui. Visualizei. Agora eu vou recarregar aqui a minha aplicação no navegador. Pronto. Agora, além de entrar, eu tenho a opção de entrar com biometria. Se eu clicar em entrar com biometria, ele vai pedir a digital. Eu vou colocar aqui a digital. Ele já vai entrar no sistema. Se eu for olhar o usuário que autenticou, Laiane Menezes. Por quê? Porque é o usuário que eu fiz aí o cadastro, né, da digital. E se tivesse dois usuários, ele faria também a diferenciação. Bem como, se eu sair aqui da aplicação, né, e tentar entrar aqui com a digital que eu não cadastrei. Deixa eu chegar o meu leitor para cá para fazer esse teste. Vou clicar em entrar com biometria e vou colocar aqui uma digital que eu não cadastrei. Ele vai dar essa mensagem aí de impressão digital não cadastrada. Ou seja, apenas usuários que tenham aí digital cadastrado, associado aí, né, ao seu perfil, vão conseguir fazer a autenticação no sistema.
Isso daí confere praticidade, né, para aplicação, permite que o seu usuário tenha mais de um método de autenticação, né, dentre outros que a ferramenta Maker, né, ela oferece. E o desenvolvedor tem a possibilidade de fazer a escolha, né, de qual o melhor método de autenticação a ser utilizado na aplicação, e claro, de acordo com a regra de negócio, né, e se cabe esse tipo de autenticação ou não. Então é isso, pessoal. Então é isso, galera. O conteúdo da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. E caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a nossa equipe poderá te responder, tá certo? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!